Olá, eu sou o Rudy, da Cooperativa Paulista de Teatro. Queria mandar um salve para todas as pessoas que estão nos assistindo. Lembrar que esse programa é gravado, portanto eu não sei se você está assistindo de manhã, de tarde ou de noite. Então já fica aqui o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Hoje nós vamos falar de conjuntura política, vamos falar de cultura. Temos um convidado muito especial aqui, que é o Orlando Silva, o deputado federal Orlando Silva, que está se recandidatando aí, né, à eleição desse ano. E acho que é um momento muito importante para a gente ouvir o Orlando, que é um cara que foi muito ligado à cultura, está muito ligado à cultura. E, Orlando, se apresenta para a moçada aí e vamos que vamos. Salve, Rudy. Salve a todos e todas e todos que nos acompanham aqui. É um privilégio para mim, Rudy, voltar a te encontrar agora nesse papo. Eu sou admirador da Cooperativa Paulista de Teatro, sou fãzaço desde sempre, há, sei lá, mais de 20 anos que eu acompanho desde a Lei de Fomento ao Teatro, acompanho o teatro de grupo dessa cidade e sei que a cooperativa sempre foi fundamental para que nós tivéssemos a lei, para que nós pudéssemos sustentar a Lei de Fomento ao Teatro, que é uma referência do Brasil. É a melhor experiência que o Brasil tem no fomento ao teatro de grupo. Orlando, bom, enfim, a gente acabou de tomar uma solapada do Bolsonaro, né? Tinha uma lei aprovada, duas leis aprovadas pelo Congresso e o Bolsonaro acabou de lançar uma medida provisória. Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão acompanhando a gente, o que é que significa isso e o que é que se pode fazer com relação a isso. Olha, Rudi, o Bolsonaro é sabido que ele odeia a crítica, odeia a ciência, odeia a arte, odeia a cultura. Ele adotou duas medidas provisórias, que é um instrumento que o presidente tem, que tem força de lei. Quando ele edita aquele documento, aquela medida provisória, já vale como lei quando é publicado. Uma, ele congela os recursos do Fundo Nacional para Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, FNDCT. Tem um impacto trágico na pesquisa e na ciência brasileira. E a outra é uma espécie de um calote que ele quer dar nas leis da cultura que nós votamos na Câmara dos Deputados. Ele quer transferir, adiar para 2027 o orçamento para o fomento à arte e à cultura, nas leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo que nós votamos. É um ataque direto à cultura, porque ele é um calote, eu falo porque, ao invés de ser 100% do orçamento, ele quer que seja 58%, depois 68%, 78%, 88%, para levar 5 anos para chegar no 100%, sendo que é fundamental, depois da pandemia. Um dos setores que mais sofreu foi o setor cultural. O setor cultural sofreu demais na pandemia, então é urgentíssimo que nós implementemos essa lei. Então, é esse o calote, porque o Bolsonaro ataca a cultura porque ele não consegue viver com a capacidade crítica que a cultura expressa. Ele é contra qualquer possibilidade do povo se libertar. E a arte é uma possibilidade de libertação, de abrir novos olhares, oferecer lentes para ver o mundo. Então é dramático a gente viver o que vivemos hoje. Um detalhe, esse ataque agora não é mais só à cultura, é também ao Congresso Nacional. Porque a Câmara e o Senado votaram as leis. O Bolsonaro vetou as leis. A Câmara e o Senado derrubaram, as duas casas derrubaram os vetos. E eles fazem uma medida provisória como se fosse uma afronta à decisão do Parlamento brasileiro. Então, eu imagino que é uma luta que vai além da cultura. Inclusive, na minha visão, é preciso ter uma visão tática. Eu chegava aqui conversando com o pessoal do cinema e argumentando com o pessoal do cinema que nós temos que colocar o foco no Rodrigo Pacheco e mobilizar todo mundo, independente de ser base ou oposição do governo. Porque aqui é uma medida que ataca o parlamento brasileiro. Sim. Então tem que ter inteligência aí para a gente juntar forças e fazer o presidente do Congresso Nacional devolver essa medida provisória, que é o caminho mais adequado, urgente e rápido para solucionar o conflito. Porque as leis voltam a ter vigência plena a partir de 2023. Então, se ele devolve, se o Rodrigo Pacheco devolve, para as pessoas entenderem... Zero jogo e a lei está valendo como a lei, foi votada antes da medida provisória. Entendi. Perfeito. Orlando, uma outra coisa. Acho que é importante que as pessoas saibam, Orlando Silva foi vereador aqui em São Paulo. Então, assim, sempre esteve muito próximo da área cultural. Sempre esteve muito junto com a gente na luta do orçamento, algumas leis aqui ele assina, inclusive se for buscar aí, você vai encontrar a assinatura do Orlando como vereador em algumas leis que hoje apoiam a cultura na cidade. Me conta um pouquinho da tua trajetória, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, Orlando. Claro, Rudi. Eu nasci na favela, numa quebrada lá de Salvador, minha terra natal, chamada Lobato. E fui para a política pelo sonho de estudar. Eu queria ir para a faculdade, era muito raro naquela época alguém da periferia chegar na faculdade.
E eu percebi que eu tinha que melhorar a minha escola. Para melhorar a minha escola, formei um Grêmio Estudantil. E aí eu fui me dando conta que tudo é decisão política, tudo é decisão política. A qualidade da escola, da saúde, do transporte, o valor do salário mínimo que se paga de imposto, o acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, tudo isso depende de políticas públicas. E aí eu fui me dando conta, participando um pouco mais, fui para a universidade, fui líder estudantil, vim para São Paulo da geração Cara Pintadas, eu era da Executiva Nacional da UNE, União Nacional de Estudantes, depois fui eleito presidente da UNE, foi quando eu conheci o Lula, e anos depois, já mais velho, o Lula eleito presidente, eu tinha 31 anos, o Lula tinha na cabeça que jovem tinha que mexer com educação, cultura e esporte. E eu fui participar do time do esporte. A gente criou o Ministério do Esporte e eu, 3 anos depois, fui ministro, fui durante 6 anos ministro do esporte. Aqui também convivi muito. Teve um momento de tensão, porque a gente aprovou a lei de incentivo ao esporte e o pessoal da arte e da cultura achava que era um risco a Lei Rouanet, as leis de fomento à cultura. Mas eu lembro que a gente conseguiu, com o apoio do Gil, que é incrível, Gilberto Gil, conseguimos construir um grande acordo e demos as mãos todo mundo e caminhamos juntos. E fui vereador e hoje sou deputado federal. Quando vereador, eu tive o privilégio de ter assinado uma lei municipal, o Prêmio Zé Renato. Claro. Logo que nós perdemos Zé Renato, a Câmara, que é uma forma de também financiamento, de estímulo para o teatro, foi uma experiência bem boa que a gente teve. Também fui autor da SPCine, da lei que criou a SPCine, né, que é uma experiência também incrível para fomentar o cinema de São Paulo, né? Porque se falava em Film Commission, né? Se pensava em simplificação, só que a gente tem que ter muito mais coisa do que isso. A gente conseguiu, hoje tem o circuito SPCine, tem sido um instrumento para fomentar muita produção, desde mini-doc até longas metragens. Então, aqui eu me vinculei um pouco mais. E acompanhei por relação pessoal e interesse pessoal a vivência do teatro de grupo, ter sido casado com a atriz da Companhia São Jorge, Ana Peta, Companhia São Jorge de Variedades, ela esteve no Latão, enfim, por aí. E aí eu poderia falar aqui dezenas de companhias que eu conheci vivendo em São Paulo, curtindo São Paulo e, sobretudo, muito entusiasmado com o trabalho que a cooperativa sempre fez, porque é uma forma de organização artística e econômica também, que coloca foco e apoia e dá suporte a quem produz, né? Ajudando a enfrentar as burocracias. No Brasil, eu sei que é um inferno enfrentar a burocracia. Então, eu vim daí, cara. E como deputado, hoje eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, já fui presidente da Comissão de Trabalho, e isso mostra um pouco a minha abordagem lá. Eu sou muito vinculado aos temas de direitos humanos, do combate ao racismo, da proteção de infância e adolescência, da proteção de territórios e povos indígenas, também muito ligado à luta dos trabalhadores, é um vínculo muito forte que eu tenho de vida inteira, e fui líder da minha bancada, fui vice-líder do governo Dilma, lutamos até o fim contra o golpe, infelizmente fez o Brasil andar muito para trás, e estou lá, cara, sou um construtor de pontes também. Às vezes meio mal compreendido, porque a gente conversa com todo mundo, porque eu acho assim, não basta para o deputado lacrar na internet, porque eu tenho que atuar para ajudar as pessoas. Quem está fora, quem não tem mandato, quem não pode construir, pode ter a internet como uma tribuna. Então, isso é uma tensão muito grande que a minha equipe sempre faz comigo, porque eu sempre miro em como produzir um resultado. Porque nós somos tão poucos, cara, tão poucos, e nós temos a necessidade de representar um povo que não tem voz. Por isso que a gente luta muito para oferecer direitos para a nossa gente. E às vezes acaba tomando um cacete aqui dessa história que você falou aí agora do esporte e da cultura, né? Que sempre, às vezes, quando dá uns curto-circuito. Mas o Gilberto Gil tem uma frase ótima, que uma vez eu ouvi ele falando, que é assim, a democracia é um exercício de paciência. Tem que ter calma, não é? Eu lembro, Rudi, que quando estava no auge da crise, que a gente ia votar a lei de incentivo ao esporte, aconteceu uma coisa meio insólita. Eu era casado com a atriz naquele momento. E eu lembro que eu saí de casa, eu falei, vou lá para o Rio de Janeiro, para uma reunião com o Gil, no Ministério da Cultura, e com a comunidade artística do Brasil. Estava desde o Eduardo Barata, lá, que você conhece, até a nossa Fernanda Montenegro, que liderava uma turma pesada, né? E chego eu lá e tal, eu olhando para o Gil rindo e tal. Falou, quero ver se você conhece esse povo. Eu falei, deixa comigo. Aí a primeira conversa foi assim, ô Gil, antes de começar a conversa, olha a minha dificuldade, não está aqui nessa mesa, que eu estava sozinho contra os 20 grandes nomes da arte do teatro brasileiro, sobretudo. Ele falou, qual é a sua dificuldade? Cara, eu levantei em casa. A minha mulher falou o seguinte, ó, fala lá pro Gil, que ela conhecia ele,
fala lá pro Gil que nessa briga eu tô do lado dele. Eu falei, pô, nem em casa, meu, eu consegui ter apoio. Mas no final a gente conseguiu construir um modelo que separava, a gente chamava as calhas, né? O lugar de financiamento do esporte era um, o da cultura era outro. Então foi uma luta bacana, bonita e deu certo. Não, que bom. Eu acho que, mas é isso, né? A democracia é isso. Eu acho que a gente tem que. O esporte é importante, a cultura é importante, a saúde é importante, a segurança é importante. A gente tem que, às vezes. E eu acho que quando o cara é um congressista representando, né, uma quantidade de pessoas, fica mais difícil essa equação, porque é isso. Às vezes a gente pensa, nós da cultura, eles ficam só pensamos na cultura, mas não é só disso. A vida não é só isso. Quer dizer, a cidade não vive só disso, né? Mas por outro lado, mais amplo a gente, por outro lado, Rudi, não explora todas as potencialidades que a cultura pode produzir, que a arte pode produzir, inclusive Claro. potencialidades econômicas. Sim. Né? Porque você vê, quando a companhia monta um espetáculo, ela ativa uma série de setores, atividades econômicas. Sim. Eu estava conversando agora há pouco com a Georgette Fadel, que eles estão de novo montando um espetáculo ali na região da Barra Funda. Eu dei uma força ali, fui lá atrás do Filho da Santa, que é um bloco, né? um grupo cultural, e o espetáculo deles vai acabar lá. Pô, vai ter um puto impacto na região da Barra Funda. Enquanto estiver rolando o espetáculo, Sim. isso tem impacto até na revitalização. Aquela região está muito sofrida por conta dos conflitos em torno da Cracolândia. Sim. Eu não tenho a menor dúvida que um espetáculo que atravessa a região de Campos Elíseos, do Bom Retiro, Santa Cecília, é um respiro para a cidade, num lugar que é como se fosse assim, uma sutura. É você cuidar de uma coisa, de uma ferida aberta na cidade, levar vida para a cidade. Então, tem uma potência para a sociedade que a gente ainda explora pouco. Eu acho que, infelizmente, as políticas públicas no Brasil são muito instáveis, elas vão e voltam. Infelizmente, os orçamentos são baixos. Se você for observar o impacto que tem social e o que é investido, é muito pouco. Sim. Então, eu acredito que o Brasil ainda deve, digamos assim, a estruturação de políticas de mais fôlego, políticas que sejam permanentes. Eu lembro dos pontos de cultura, cara, o impacto que tinha os pontos de cultura era algo extraordinário, um crime. Não, você sabe que eu espero. Nós acabarmos com os pontos de cultura é um crime. Eu espero que a gente vai ganhar essa eleição, né? A gente aqui na cooperativa, a gente está com o presidente Lula, né? E a gente espera que ganhe essa eleição, mas também espera o compromisso, né, de colocar a cultura no orçamento do país. Claro. Né? Como o Lula tem dito por aí. Né? Não é uma despesa, é um investimento, e eu acho que tem que se pensar nisso. A gente produz trabalho e renda, a gente produz essa disputa simbólica, né? A disputa do pensamento que foi arrasado pelo Bolsonaro agora, ou seja, pelo fascismo, né? Tudo isso que a gente está vendo de violência, de ódio. Né? A cultura justamente combate isso, ela faz o inverso disso, que é o que você está dizendo. Né? Quando um espetáculo adentra uma região da cidade, o que ele proporciona, a disputa simbólica mesmo que ele causa ali, e a questão objetiva mesmo, que é isso, né? Produz o entorno onde está acontecendo isso também tem uma relação econômica importante, né? Eu acho que é isso. E Orlando, eu queria, como o momento talvez seja a eleição mais importante, né, dos últimos tempos, né, da nossa história, eu queria que você falasse, né, que você é candidato, e candidato precisa de voto, né? E nós estamos falando disso, então a gente faz toda essa análise conjuntural, a gente fala de cultura, a gente fala de educação, a gente fala de segurança, de saúde, mas a gente precisa eleger candidatos que entendam o direito à cidade como uma coisa prioritária para a vida das pessoas, né? Contra essa política do ódio, essa política das armas, né? Eu acho que a gente precisa de vocês no Congresso. Então eu queria que você falasse o seu número, que você falasse do seu partido, né? Que, enfim, peça voto para os nossos companheiros e companheiras, porque é disso que se trata nesse momento. Com alegria. Primeiro, eu vou dizer que é bem importante o posicionamento nesse instante da história do Brasil. É um momento decisivo, eu não tenho a menor dúvida que a eleição mais importante da história do Brasil é civilização ou barbárie. Essa disputa que está na tela entre Lula e Bolsonaro. Não dá para ficar em cima do muro nesse momento. E acho que a atitude da cooperativa é corajosa, ousada, de adotar uma postura abertamente em defesa do presidente Lula. Eu sou daqueles que crê que o presidente Lula será eleito, estou lutando por isso todo dia. Hoje já fiz 3 agendas pedindo voto para ele, vou assim até o dia da eleição, porque é muito importante a sua eleição para o futuro do Brasil, o destino do Brasil. É uma eleição que não é só de presidente. Quando a gente fala Lula e Haddad, é porque em São Paulo você tem um governo que dê base à reconstrução do país, será muito importante. É uma eleição que o Congresso Nacional tem um peso, quando a gente fala de Márcio França, porque o Senado é uma casa mais dura, mais difícil.
No Senado, nós sofremos muito no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. E a Câmara dos Deputados, porque hoje nós somos 120, o nosso campo. É necessário ampliar a nossa presença para que a gente não fique submetido ao padrão atual, onde o Centrão controla as iniciativas do governo. É necessário ter um avanço do campo progressista para que não tenha dependência do Centrão, que é um campo absolutamente conservador e que será uma muralha para impedir avanços que o Brasil precisa ter. Então, eu acredito que é importante uma bancada que tenha esse caráter. Eu sou candidato a deputado federal. Será o meu terceiro mandato. Eu me considero preparado, mais preparado. Eu estudo muito, me dedico muito. Tenho muito orgulho do trabalho que faço lá. Eu ter sido relator da Lei de Migrações, que é um tema-chave para os direitos humanos, relator da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e de todos os temas vinculados à economia digital na Câmara. Eu sou uma voz forte. Eu e a minha bancada temos um debate com a área cultural muito forte. Eu queria homenagear, nesse momento, Jandira Fegali, que foi uma guerreira decisiva para nós termos a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Poderia falar da Alice Portugal também. As duas foram presidentes da Comissão de Cultura. Aliás, o PCdoB, sempre que pode, prioriza a Comissão de Cultura, porque é um lugar que para nós é muito importante a interlocução com a sociedade. Sou um de 21 pretos entre 513, que é um escândalo no Brasil. Imaginar que tem 21 pretos entre 513 membros da Câmara dos Deputados. Aqui em São Paulo, eu sou um de 2 pretos entre 70 deputados. Também importa para nós uma representatividade, uma diversidade do povo brasileiro. Porque eu falo sempre, Rudi, no Brasil que eu vivo, 99% é trabalhador. Sim. E 1% é empresário. Lá em Brasília é mais de 90% empresário. E um tantinho assim. No Brasil que eu vivo, metade é mulher, metade é homem, a maioria é negra, só que lá não tem disso. Então, eu reivindico também o mandato para também oferecer essa representatividade, essa diversidade. Como disse, meu vínculo muito forte é com a luta dos trabalhadores, da juventude, a luta popular. Me orgulho muito disso, de ter o apoio do MST. Você vê, o Guilherme Boulos é candidato a deputado federal, aqui em São Paulo, mas fez questão de assinar um manifesto em apoio à minha reeleição. Ele falou, cara, eu tenho que assinar, como MTST, que eu tenho que reconhecer o trabalho que você fez contra os despejos, né, que a gente fez um trabalho muito forte no Supremo para que suspendesse os despejos durante a pandemia e até agora os despejos estão suspensos. Então eu tenho muito orgulho disso, de ser filho da UNE, aliado das centrais sindicais, que aliás todas as centrais sindicais assinaram o manifesto pela minha reeleição. Então é para isso que eu quero estar lá, não estou a passeio, quero lá representar a gente que precisa, dar voz a quem não tem voz. Esse que é o meu esforço, essa que é a minha luta e seguramente a agenda da cultura, a agenda da arte, a agenda da ciência são temas que fazem parte do nosso mandato, da nossa luta. Seja no orçamento, seja nas políticas públicas. E diria, Rudi, para concluir uma coisa, nos preparemos para dias difíceis. Será dura eleição, venceremos. Vai ser duro e lutaremos para tomar posse. Daremos posse a Lula. E nós teremos que estar organizados para pressionar democraticamente o governo a dar passos adiante. Porque eu também aprendi, sendo ministro do presidente Lula e da Dilma, naquele período que nós deixamos para trás muitas reformas. E isso trouxe danos muito grandes para a história do Brasil. Nós não estamos aqui para administrar o governo brasileiro. Nós estamos aqui para fazer mudanças estruturais que permitam à sociedade brasileira caminhar para frente. Por isso eu acredito que a cooperativa, os movimentos populares precisam estar alertas na eleição e depois. Porque para o governo caminhar para frente, tem que ter um pouco de pressão popular. E o meu mandato vai estar a serviço disso também. Porque não adianta só assistir o Lula ser pressionado pela burguesia, pelo capital financeiro, pelos grandes interesses corporativos, que eles estão organizados já. A gente tem que organizar o nosso lado para empurrar a roda da história para frente. Qual o seu número, Orlando? Fala 65, Orlando Silva, deputado federal, com Lula, Haddad e Márcio França. Senhoras e senhores, Orlando Silva, bora lá, valeu! É nóis.